Olá! Hoje iremos estudar sobre a separação Flash com o simulador Coco e a interface Coffee. A mistura estudada é constituída por acetona, o componente 1, e por metanol, que é o componente 2. Vale lembrar que pelo software Coco, as pressões de bolha e de orvalho, assim como as temperaturas de bolha e de orvalho, mudam de acordo com o modelo escolhido. A primeira simulação foi um Flash P considerando a temperatura de 60 graus Celsius e a pressão igual a metade da pressão de bolha mais a pressão de orvalho. Além disso, a alimentação adotada foi de 0,3 e adotou-se para a fase vapor, o modelo ideal, e para a fase líquida, o modelo de NRTL. Pela tabela, nota-se que houve o processo de flash, pois as fases vapor e líquido da mistura acetona e metanol foram separadas. É importante salientar que só existe flash se a pressão estiver entre a pressão de orvalho e a pressão de bolha, o que foi constatado nesse exemplo. Na tabela abaixo está apresentado os valores que foram obtidos pelo Excel, o que comprovam um leve desvio em relação aos valores simulados. A próxima simulação foi feita considerando na fase líquida, ao invés do modelo de NRTL, o modelo de Wilson, e constatou-se que também ocorreu a operação unitária de flash. Além disso, nota-se que houve pequenas variações em relação ao modelo de NRTL. Nota-se que para esse modelo, os valores obtidos pelo Excel ficaram bem próximos dos obtidos pelo simulador. A próxima simulação foi feita considerando a fase vapor e a fase líquida como ideais. Nota-se pela tabela que ocorreu o processo de flash, visto que a fase vapor e a fase líquida foram separadas. Assim como as simulações anteriores, os valores obtidos no Excel ficaram bem próximos aos obtidos pelo simulador, considerando fase líquida e fase vapor como ideais. Agora, as simulações realizadas foram do tipo Flash-T, onde considerou-se a pressão como 101,33 kPa e a temperatura como sendo a metade da soma da temperatura de bolha e orvalho. Além disso, a alimentação manteve-se igual a 0,3. Na primeira simulação, adotou-se a fase vapor como ideal e na fase líquida utilizou-se o modelo de Wilson. Pela tabela, nota-se que também ocorreu a operação unitária de flash, pois ocorreu a separação das fases líquida e vapor. Deve-se salientar que os valores obtidos no Excel ficaram bem próximos aos obtidos pelo simulador. Essa simulação foi feita considerando na fase líquida o modelo de NRTL. Pela tabela, com os resultados, pode-se verificar que também ocorreu a operação unitária de flash, pois nas condições impostas a esse sistema, existe uma corrente de vapor no topo e uma corrente de líquido na base. Como esperado, os valores obtidos no Excel ficaram extremamente próximos aos obtidos pelo simulador. Considerando nessa simulação válida a lei de Raoult, ou seja, fase vapor e fase líquida como ideais, também foi possível realizar o flash, conforme apresentado na tabela mostrada. Os valores obtidos no Excel ficaram próximos aos obtidos pelo simulador. Entretanto, nota-se que para Raoult, os valores obtidos ficaram distantes dos obtidos por Wilson e NRTL, uma vez que esse modelo adotado considera as idealidades da fase vapor e líquida.
Essa simulação foi feita para avaliarmos o comportamento do simulador ao inserirmos uma informação errada, como, por exemplo, realizar o cálculo da fase líquida utilizando uma equação de estado cúbica. Como sabemos, a mistura de acetona e metanol não é constituída somente por hidrocarbonetos. Desse modo, seria impossível realizar a operação unitária de Flash. Como já era esperado, nota-se que o simulador não realizou a separação das fases vapor e líquida dessa mistura. Desse modo, conclui-se que a escolha do modelo termodinâmico é extremamente importante. Um exemplo disso foram as divergências encontradas ao se adotar a lei de Raoult versus a lei de Raoult modificada. No primeiro caso, nós sabemos que a fase líquida e vapor são consideradas ideais, e no segundo caso, somente a fase vapor é considerada ideal. Além disso, devemos estar atentos às informações inseridas no simulador. Um exemplo disso foi a simulação realizada de forma incorreta utilizando Peng-Robson. Além disso, podemos mencionar que os resultados obtidos com o simulador e pelo Excel ficaram bem próximos, o que afirma a importância dessas duas ferramentas e valida a utilização das mesmas para cálculos do tipo Flash.